Graça e paz. É sempre uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos vivendo essa série do livro do nosso apóstolo Paz e Provisão. E o primeiro que nós vamos ver durante o domingo, e já tivemos na quarta-feira, é a aliança. E eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 37. Salmo, capítulo 37, a partir do versículo 5. Quantos aqui amam a palavra do Senhor? A palavra do Senhor é luz para o nosso caminho. E eu amo esse versículo que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu queria te pedir um favor. Amanhã pela manhã, antes de você começar o seu dia, leia o capítulo 37 de Salmos. Esse capítulo é maravilhoso. Eu gostaria de lê-lo completo agora, mas nós não temos o tempo necessário. Mas amanhã, pela manhã, leia e medite nesse salmo que é tão lindo e rico da palavra do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Numa outra versão, ou no original, essa palavra caminho, que em hebraico é derek, ou derer, também significa jornada. O que a Bíblia nos fala é: entrega a sua jornada de vida ao Senhor. Entrega tudo aquilo que você entende como vida nas mãos do Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Não existe uma aliança sem confiança. E se falando em Deus, muitas vezes nós temos uma inabilidade de confiar naquilo que nós não vemos, ou naquilo que nós não podemos colaborar. Mas Deus não precisa da sua ajuda para cumprir a aliança que Ele tem contigo. Deus é Deus. E nele estão todas as coisas, e Ele pode todas as coisas, e o que Ele pede muitas vezes é muito difícil para nós. Entrega. Porque toda aliança é baseada numa entrega. Não tem como você ter aliança com alguém sem que você entregue algo de si e espere algo de outra pessoa. Quando Deus fala, entrega o seu caminho a mim, entrega a sua jornada a mim, já é um pressuposto de que Ele por nós fará tudo. E talvez esse seja o nosso grande desafio: entregar a nossa jornada de vida nas mãos do Senhor. Porque nós queremos ajudar a Deus muitas vezes. Não, Deus ele vai fazer até aqui. Se Ele não fizer até tal dia, então eu vou tomar uma posição em relação a isso. Deus não precisa que você tome posição em relação a nada, porque Deus vive num tempo chamado perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E todas as coisas que Ele faz ao nosso favor é perfeito e formoso. Talvez é possível que algumas vezes digamos: poxa, Deus ele chegou na hora. Ele se atrasou só um pouquinho, mas Deus não se atrasa. Deus não vive no Cronos como nós vivemos. Deus não tem relógio. Deus não segue calendários. Deus não vive aquilo que nós vivemos. Deus está completamente fora disso, para nos abençoar de uma forma sobrenatural. É possível que no nosso dia a dia nós possamos titubear em relação àquilo que nós acreditamos, e muitas vezes nós somos seletivos naquilo que acreditamos.
Mas eu gostaria que você entendesse que na aliança que nós temos com Deus, nós devemos acreditar 100% nele. Não é 90%, não é 99%, é 100%. Porque Deus, Ele entregou a nós 100% de tudo que Ele tinha. Jesus Cristo era o único filho que Ele tinha. Era o unigênito, o único do seu tipo. E Ele nos entregou Jesus Cristo sem titubear nenhum segundo, tendo a esperança que através da vida do seu Filho, nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. Deus não precisa da sua ajuda. Deus se alegra na sua obediência. Como é bom obedecer ao Senhor. E talvez você diga, olha, eu não consigo obedecer a Deus porque eu não vejo resultados na minha obediência. Eu não sei se você teve pais como os meus, que eles me juravam até a terceira vez. Então eu tinha 3 vezes para desobedecer. E depois da terceira vez, o coro cantava, como a gente fala lá na Bahia. E eu, diante da minha vida, eu poderia fazer várias escolhas. Ou era cinto, ou era palmatória, ou era ficar de joelho. Eu podia escolher. E veja, o amor dos meus pais, nas surras que me deram, me transformaram numa pessoa horrível. Um homem de mau caráter, que agride a sociedade. Não, muito pelo contrário. As surras dos meus pais me fizeram ser o homem que sou hoje. E a vida me bate muito menos, porque eu aprendi através das surras dos meus pais a obedecer a Deus e às leis dos homens. Como é bom obedecer ao Senhor. Como é bom seguir os caminhos do Senhor e permanecer na aliança que temos com Ele. Nós temos um símbolo na nossa sociedade que é o anel. As pessoas casadas usam anéis de ouro. A maioria delas, pelo menos. Este é o símbolo em que nós dizemos para a sociedade que nós temos uma aliança com alguém. Este símbolo se tornou tão forte que nós chamamos o anel de aliança. É interessante porque todos os outros anéis são anéis, mas o anel de casamento é aliança. Porque isso expressa a força que o coração tem de dizer, eu estou aliançado com outra pessoa, eu pertenço a outra pessoa, toda a minha jornada foi entregue a uma outra pessoa para ser compartilhada. E talvez você pense, mas qual é o símbolo da minha aliança com Deus? O símbolo da nossa aliança com Deus somos nós mesmos. Baseado em quem você foi e em quem você tem se tornado através da sua aliança com Deus. Porque é impossível termos uma aliança e não sermos transformados pela aliança que temos. Quantos casados nós temos aqui hoje à noite? Você é a mesma pessoa de quando você casou? Ou você mudou alguma coisinha? Eu não falo em relação no meu caso, eu casei e fiquei ainda mais bonito. Gente, impressionante. Eu pensei que não conseguiria, mas eu consegui ficar mais bonito. Porque a minha aliança com a minha esposa me embeleza. Ganhei uns pesos, mas estou administrando bem a situação. Eu lembro dos meus amigos praguejando a minha vida. Quando você casar, você vai ver como você vai ficar gordão. E eu sempre repreendendo em nome de Jesus. Mas eu repreendia e fechava a boca. Repreendia e fechava a boca. Então, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito de comer, mas eu não como muito. Hoje eu fui almoçar na casa de uns irmãos queridos, fizeram um churrasco maravilhoso. Se você quiser fazer um churrasco maravilhoso e me convidar, eu aceito. E teve uma sobremesa ótima, uma banana flambada com sorvete. E a irmã falou assim, o senhor quer mais? Eu falei, quero. Mas eu não vou comer, porque é difícil ser Aldo Giovanni. É difícil ser magro. Ainda mais nessa terra maravilhosa, que a comida é tão boa. Carne todos os dias. Se você pudesse comer carne todos os dias, você comeria? Eu também. E eu peço a Deus todos os dias, Deus, abre as janelas, ou abre os freezers,
para mim com carne todos os dias. Amém. Eu recebo, Senhor, essa bênção. O maior exemplo de que temos uma aliança com o nosso Deus é a nossa vida antes e a nossa vida agora. Se um casamento te mudou, imagina uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Nós mudamos o nosso linguajar, nós mudamos a forma como nos vestimos, nós mudamos a forma como pensamos, como julgamos, nós mudamos completamente. Porque nós não vivemos mais a vida que tínhamos antes, mas vivemos a vida que Cristo tem para nós. E a vida que Cristo tem para nós é muito melhor, infinitamente melhor do que a vida que tínhamos antes. A aliança com Deus é a melhor coisa que poderia ter nos acontecido. E essa aliança que temos é uma aliança de fé. Nós não vemos com os nossos olhos físicos como vemos essa aliança que eu tenho no meu dedo, ou esse anel que tenho no meu dedo, mas também fisicamente nós vemos o progresso da vida daqueles que servem ao Senhor. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8 a 11, diz o seguinte: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Eu tenho muito claro na minha mente, no meu coração e em todo o meu ser, que eu tenho uma aliança com Deus pela transformação que Ele tem feito na minha vida. É tão maravilhoso porque o conceito de aliança ou de casamento para algumas pessoas foi desgastado. E eu achei interessante porque fizeram uma piada com um político que foi liberto da prisão essa semana. Brincaram assim: poxa, ele acabou de sair da prisão e ele disse que vai se casar. Não faz sentido. Como quem diz, ele acabou de ser liberto e vai ser preso de novo. Na verdade, as alianças nos libertam. As alianças verdadeiras nos libertam. A aliança que Cristo tem conosco é uma libertação de quem nós éramos para nos tornarmos quem Ele deseja que sejamos. E o que Ele deseja para nós é muito maior do que aquilo que nós conseguimos imaginar. Quando nós conseguimos pensar em que nós seremos no futuro, é possível que a maioria de nós sempre pense que no futuro nós estaremos atrelados a bens materiais. Mas Cristo quer muito mais para nós do que bens materiais. Cristo quer para nós uma mudança de caráter, uma mudança de conduta, uma mudança de caminho. E quando nós lemos em Salmos: entrega a tua jornada ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Lá na frente, Jesus Cristo diz: eu sou a jornada que você precisa. Eu sou a verdade que você precisa. Jesus Cristo diz que Ele mesmo é o caminho. Se você quer trilhar o caminho certo, numa aliança verdadeira, trilhe o caminho de Jesus Cristo. Siga aquilo que Jesus Cristo tem para nós. Aquilo que nos distanciava de Deus foi completamente anulado por Jesus Cristo. O sangue de Cristo repousa sobre nós. E isso nos faz justos perante Deus. O que nos tornava culpados e distantes foi cancelado por Cristo. E nisto confere-se a nova aliança. Nós temos uma aliança com Cristo. E Ele fala: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. João no capítulo 12, versículo 44. Nós temos que confiar que nós crendo em Jesus Cristo, nós entregando o nosso caminho, a nossa vida, tudo o que somos ao Senhor, o mais Ele fará. Quantas vezes você tem se pegado afligido pelo futuro? Quantas vezes você se pega ansioso pelo dia de amanhã? Quantas vezes as contas te tiram mais o sono do que você recebe o sono dos justos que Jesus Cristo tem para você? Eu tomei uma séria decisão na minha vida.
seríssima. Eu tenho 33 anos. Eu sou jovem, muito jovem ainda. Mas eu tomei uma decisão séria para mim. Eu não vou me preocupar com o que eu não consigo resolver. Porque é isso que nós nos preocupamos, certo? Porque aquilo que você consegue resolver, você, como fala no meio do futebol, você mata no peito e está jogando. Mas aquilo que você não consegue resolver, te aflige a ponto de tirar o teu sono, roubar a tua fome, acaba com a tua paz. A aliança que nós temos com Deus nos presenteia com a paz que excede todo o entendimento. É tão maravilhoso eu olhar para os meus problemas e dizer: sinto muito, não posso fazer nada, vou dormir. Não como alguém que é irresponsável, mas como alguém que entregou toda a responsabilidade para alguém melhor do que eu mesmo. Para alguém que entende que Deus é muito melhor e competente em resolver situações do que eu. O mundo continua rodando, rotação e translação desde o início dele. E nada mudou desde então. As estações estão aí, tem chuva. Hoje choveu na sua casa, que maravilha, né? Estava muito quente. Tem gente que não gosta de chuva, eu amo chuva. Inclusive, eu esqueci a janela da sala aberta, Rebeca. E eu tive que parar para enxugar tudo. Mas foi muito bom, fiquei feliz que choveu até dentro de casa. Eu fui secando e obrigado, Senhor, pela chuva, até aqui dentro de casa. E que as sementes espirituais sejam regadas aqui em nome de Jesus. Pronto. E fui lá secar o chãozinho que molhou tudo, a área das crianças lá. Vixe. E eu estava preparando a mensagem, ouvindo música com fone. E eu tenho algumas esquisitices, eu não sei se você tem. Mas eu coloco uma música e eu coloco barulho de chuva. Só que estava chovendo lá fora, então que diferença fazia, né? Quando eu comecei a ouvir, não estava chovendo, e de repente estava chovendo de verdade. E eu peguei a sala toda molhada. Mas foi muito bom, porque o Senhor falou muito comigo naquele momento. No Salmo 25, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e você visse os resultados da aliança com Deus. Salmo 25, a partir do versículo 10. Olha que coisa linda. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. As veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Essa é a palavra do Senhor para o seu coração. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem. Quem teme aqui ao Senhor hoje à noite? Deus há de lhe mostrar a sua aliança. E Deus mostra a sua aliança conosco, tendo misericórdia e aniquilando toda a nossa iniquidade, perdoando a nossa iniquidade. Então, a aliança que nós temos com Deus é apenas lucro. Eu não sei se você já viu algum tipo de aliança desse tipo, que você só lucra. Nós estamos vivendo um momento interessante na história da humanidade. Eu não sei se é só no Brasil ou é em todo canto, mas todo o tempo que eu olho para alguma rede social minha, eu vejo uma propaganda de uma promessa de um grande faturamento financeiro se você investir R$10. Invista R$10, você daqui a 350 mil anos vai ter R$1.000, tirando as taxas e correções, etc.
E nós nos empolgamos com isso. Nossa, que investimento maravilhoso. Mas muitas vezes nós deixamos de atentar que o maior investimento que nós temos é a nossa própria vida. E que nós devemos investir a nossa vida nos caminhos do Senhor e nas poderosas mãos de Deus. A aliança que nós temos com Deus é apenas lucro. Por quê? Porque é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos habilita para viver uma nova vida. É Ele. O que nós temos que fazer é entregar. E talvez esse seja o movimento mais difícil que você vai fazer. Mas a minha oração é para que aquele que nos convence, o Espírito Santo, possa te convencer a abrir mão da totalidade que você deve entregar para o seu Deus. O meu desejo é que neste início de semana você seja alcançado por uma graça extravagante do nosso Senhor. Que Ele possa provar a você, através da sua graça, que Ele tem uma aliança firme com você. E independentemente dos seus pensamentos ou ações, Ele quer continuar investindo em você. Porque existe o sangue de Cristo sobre a sua vida. Existe um alto preço pago pela sua vida. E você é o maior investimento que os céus poderiam fazer aqui na terra. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a pessoa na qual Deus se alegra em ter uma aliança. Não é uma aliança como os homens têm, que tentam tirar todo o lucro e trapacear o outro algumas vezes. Deus não precisa de nada, a não ser da sua disposição de servi-lo e de seguir os seus caminhos. Pastor, mas como eu faço isso na prática? Leia a palavra do Senhor. Nós temos muitas promessas sobre tantas coisas na internet. E nós nos acostumamos a, em vídeos de 3 minutos, resolvermos a nossa vida. É impossível. Nós temos um livro que é um compêndio de 66 livros, que é a verdade. Leia aquilo que Deus deixou para nós como aliança. A aliança que Deus tem conosco é a sua palavra e o cumprimento dela. Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para se arrepender do que disse. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Eu queria ler para você em João, no capítulo 10, versículo 27 e 30. João, no capítulo 10. Eu amo muito Jesus. Eu me sinto muito honrado de poder viver toda a minha vida para que o nome dele fosse conhecido por onde eu fosse, ou por onde ele me enviasse. Eu não estaria aqui se não fosse por ele. E sempre para mim é gratificante e emocionante ler as suas próprias palavras. E no capítulo 10 de João, a partir do versículo 27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas uma coisa eu aprendi sobre a pregação da palavra. Muitas vezes nós temos uma nova revelação, um novo rema. Mas muitas vezes nós pregamos apenas para nos lembrarmos de coisas que aparentemente tínhamos esquecido. Então quero te relembrar de algo. Eu lhes dou a vida eterna. Isso é Jesus falando contigo. Vocês são ovelhas de Jesus.
Porque ele fala que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então talvez essa palavra seja exatamente para você. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da minha mão, ou melhor, da mão do meu Pai, ninguém pode arrebatar. Através de Cristo, você e o Pai agora são um. Através de Jesus Cristo nós temos uma conexão com Deus. E nada nem ninguém poderá nos tirar das mãos do nosso poderoso Senhor. Esta é a aliança que Deus tem conosco. Ninguém nos tirar das suas poderosas mãos. Eu não sei você, mas eu me sinto completamente confortável com isso. Eu me sinto encorajado a obedecer a sua voz. Eu me sinto impulsionado a cumprir todos os seus mandamentos, sem nenhum tipo de dúvida que nada vai me tirar das suas mãos. Tudo o que nós mais queremos é segurança. Muitos dos conflitos e debates que temos em nossa sociedade é justamente pela ausência de segurança que muitas vezes o Estado nos dá. Mas a aliança que temos com o nosso Deus ultrapassa este corpo físico que em algum momento perecerá. A aliança que nós temos com o nosso Deus vai até o profundo de nós todos, até o nosso espírito. E Ele diz: eu guardo a partir do seu espírito e tudo mais que isso envolva. Eu guardo o teu espírito e toda a tua vida e toda a tua família. E nisso está a minha aliança contigo. Posso te dizer algo? Fique em paz. Deus é contigo. Tenha uma semana maravilhosa. O Senhor vai te ajudar a vencer as suas batalhas. Quando você em algum momento se sentir afligido, se lembre dessas palavras: ninguém vai me arrebatar das mãos de Deus. Quem nos colocou nas mãos de Deus não foi algum esforço humano, foi o esforço de Cristo na cruz do Calvário. Isso significa que não fomos nós, foi Ele. Se lembre que se você confessar com a sua boca e crer com o coração, você será salvo. Professe isso todo o tempo. Jesus, eu acredito no Senhor. Deus, eu confio em Ti. Quando você quiser falar palavras contrárias, abra os seus lábios e confesse: Deus, eu confio. Fale alto. O reino, o mundo espiritual precisa saber onde está ancorado o teu coração. E o teu coração deve estar ancorado em Deus. Deus, eu confio em Ti. Deus, aparentemente está dando errado, mas eu profetizo que vai dar certo. É assim que eu tenho vivido. É assim que eu tenho desfrutado daquilo que Ele tem para mim. Eu pedi para você ler esse texto quando você chegasse em casa, mas eu quero encerrar lendo para você uma parte do Salmo 37. Eu queria que a banda viesse, por favor. No Salmo 37, a partir do versículo 3, eu queria que você voltasse para o seu lar, sabendo que a aliança que Deus tem contigo é verdadeira. Eu não quero falar sobre a possibilidade de você descumprir a aliança que você tem com Deus, porque na minha fé você há de cumprir tudo aquilo que Deus lhe pede em obediência. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Todos temos desejos. E a Bíblia nos ensina como ter esses desejos realizados.
agrada-te do Senhor. Se tudo aquilo que Deus tem para você te agradar e você viver dessa forma, Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. E o versículo 11 diz: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, por favor. A melhor coisa para um homem, por mais que pareça não muito inteligente o que eu vou dizer, mas a melhor coisa para um homem não é possuir muitas riquezas. A melhor coisa para um homem é ser achado por Deus. Porque todas as riquezas acumuladas do mundo juntas não conseguem comprar a paz que Deus nos dá de graça. Mas quando encontramos a paz de Deus, temos equilíbrio para ter toda a riqueza que Ele tem para nós. O meu desejo é que você seja uma pessoa próspera, abundante, mas que a paz que Deus tem para você não seja destruída pelo desejo de acumular riquezas ou qualquer outro tipo de coisa humana que seja. Que Deus seja o centro da sua vida. Deus, nós te agradecemos por essa noite. Nos abençoa neste início de semana, Senhor. Nós queremos permanecer aliançados contigo. Nós queremos permanecer cultivando a aliança que temos com o Senhor, porque sabemos que o Senhor não retrocederá em relação à sua parte conosco. Deus, nos faz lembrar todos os dias que se confessarmos com os nossos lábios e crermos com os nossos corações, nós faremos isso uma confissão de fé, e nisso seremos salvos pela Tua poderosa mão. Deus, que o Senhor abençoe as famílias aqui representadas, que haja paz nas famílias, que haja paz entre os familiares, que o Senhor abra as portas do céu sobre nós e derrame as Suas maravilhosas bênçãos. Abençoe-nos, Senhor, durante toda essa semana, que apesar das lutas que sei que teremos, que em todas possamos ter vitórias em Teu nome. Que aquilo que aparentemente não tem como ser resolvido, que o Senhor realize um milagre. Nós lhe pedimos a Tua mão sobre todos os assuntos que existem neste lugar, que aparentemente não tem solução, mas que a Tua vontade aconteça em nome de Jesus. Coloca a mão agora no teu coração e fala assim: eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Deus, toma a minha vida agora é Tua. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe a sua semana. Que você seja a pessoa mais feliz da terra. Que você vença muito durante essa semana. E não se esqueça, Deus é contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Deus te abençoe. Graças e paz.